Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical e hoje é o terceiro domingo da Páscoa no ano A. O domingo em que Jesus se manifesta na Eucaristia. E a gente pode ver que esse Jesus está de fato na Santíssima Eucaristia. Ou melhor, que a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. Nós podemos ver isso em todo o Novo Testamento, Jesus dando testemunho disso, os seus apóstolos dando testemunho disso, e o Evangelho de hoje comprova para nós essa grandiosa verdade teológica católica de que na Eucaristia está o corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Eu não vou ler esse Evangelho porque ele é bastante conhecido por cada um de nós. É o Evangelho dos discípulos de Emaús. Os discípulos, dois homens que desciam para Emaús e conversavam pelo caminho a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus de Nazaré nos seus dias e de como os líderes religiosos, os sumos sacerdotes, os anciões do povo, os escribas, os fariseus, todos aqueles que faziam parte das autoridades judaicas, prenderam Jesus e mandaram matar Jesus crucificado. E então Jesus aparece no meio do caminho, junto com eles, a caminhar. E Jesus pergunta, do que vocês estão falando aí pelo caminho? E eles começam a dizer, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe, em Israel, que não sabe do que aconteceu nesses últimos dias com um homem, um grande profeta chamado Jesus de Nazaré, que foi preso e morto pelos nossos líderes. E Jesus vai dizer, vocês não sabiam que tudo isso deveria acontecer, que já estava escrito nos profetas, nos salmos, ou seja, na Torá, em todas as escrituras? E daí Jesus começa a explicar as escrituras para cada um deles, assim como São Pedro faz na primeira leitura de hoje, nós iremos ver daqui a um instante. Jesus começa a explicar as escrituras para eles, eles ouvem Jesus falar dele mesmo, de Jesus mesmo nas escrituras, desde da Torá até os livros sapienciais, e aí Jesus vai dizendo como ele deveria ser preso, ser morto, ser perseguido e coisa e tal. E de repente, quando já chegando em Cafarnaum, os discípulos pedem a Jesus, Senhor, ainda sem conhecer que é Jesus, eles dizem, Senhor, fica conosco, porque é tarde e a noite já está declinando, e o dia já declina, melhor dizendo, já está chegando a noite. E Jesus fica com eles, e de repente eles vão pegar pão para a refeição, e Jesus toma o pão, dá graças, parte no meio deles, e aí é dito que os olhos deles se abrem, e eles começam a dizer, não ardia o nosso coração quando no caminho ele falava, ele explicava as escrituras para nós, ou seja, aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emaús, e eles o reconheceram ao dar graças e partir o pão, ou seja, o reconheceram na Eucaristia. Esse Jesus que está na Eucaristia é o Jesus que São Pedro explica na primeira leitura de hoje e dá testemunho na segunda leitura de hoje, que é tirada de sua primeira carta. Veja, diz assim São Pedro, no dia de Pentecostes, isso foi no dia de Pentecostes que Pedro falou. Pedro ficando de pé, junto com os 11 apóstolos, aqui já estava Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Quando Pedro vai dizer que ele foi um homem, claro que Pedro sabia que ele não era somente um homem, e ele vai deixar isso claro no decorrer da sua fala, mas ele fala de Jesus como homem, para que todos saibam que aquele Jesus, filho de Maria, filho de Nossa Senhora, é o Deus Criador do céu e da terra. E ele continua, escutai estas palavras, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus.
junto de vós, pelos milagres que ele realizara, pelos prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele. Veja, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Certo dia, os discípulos de São João Batista foram perguntar a Jesus: és tu mesmo que nós estávamos esperando ou devemos esperar por outro? Jesus vai dizer, olha, vai dizer a João Batista que os cegos vêm, né? Os mudos falam, os aleijados andam, os paralíticos ficam de pé e os mortos são ressuscitados. Ou seja, Jesus realizava as obras de Deus, as obras do Pai. E era quais as obras do Pai? Ele mesmo disse: Pai, eu vim para fazer a vossa vontade. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E qual eram as obras do Pai? O próprio São João Evangelista vai dizer na sua primeira carta, né? Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, direta ou indiretamente, que seja negativo, que seja algo de morte, é uma ação de Satanás, direta ou indiretamente. Por que direta? Quando ele age diretamente na vida. Por que indiretamente? Porque lá no Jardim do Éden, quando ele agiu e a consequência do pecado de Adão e Eva caiu sobre todos nós. Então, direta, ou seja, agindo atualmente, ou indiretamente, porque a natureza foi corrompida pelo pecado que ele fez Adão e Eva cometer com a sua voz sedutora no Jardim do Éden. Então, esse Jesus realiza as obras de Deus, destruindo as obras de Satanás. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seus desígnios e previsão, veja, Pedro é maravilhoso quando ele vai falar sobre a providência divina. Ele não vai falar sobre uma determinação, um determinismo da parte de Deus no decorrer da história e para a história. Ele vai falar da previsão de Deus. Deus prevê e Deus predestina. Mas predestina como? Por meio de sua providência, fazendo com que, mesmo o homem na sua liberdade, os desígnios de Deus possam acontecer. Porém, o homem é 100% responsável por tudo aquilo que ele vem fazer. Então, tudo isto, vós bem sabeis, Deus, em seus desígnios e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Veja, ele vai dizer que Deus determinou, ou seja, São Paulo capítulo 4, versículo 4 da carta aos Gálatas vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. E aqui São Pedro vai dizer no versículo 24 de Atos dos Apóstolos: mas Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus, libertando da angústia da morte, porque não era possível que ela a dominasse. E aqui ele vem falar de uma profecia de Davi. Davi, mesmo sem saber, profetizou sobre a ressurreição de Jesus. Ele vai dizer: pois Davi dele disse, de Cristo disse: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois estar à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Davi falava como se estivesse falando dele mesmo, de Davi, mas na verdade ele falava de Jesus. Era como se fosse vamos dizer assim, um oráculo, né? Ele falando de Cristo. Porque Davi experimentou a morte, Davi experimentou a corrupção, Davi não ressuscitou ainda. E ele vai dizer, versículo 27, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu servo experimente a corrupção da carne, seja o seu corpo seja corrompido pelos vermes. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e tua presença me encherá de alegria. E aqui São Pedro vai explicar essa fala de Davi. Veja que algo extraordinário é dito aqui. Irmãos,
seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até os dias de hoje. Pedro confirmando aquilo que eu acabei de dizer. Davi não ressuscitou ainda. Mas, sendo profeta, veja, Davi era rei e também era profeta. Por quê? Porque todos nós somos, em Cristo Jesus, reis, sacerdotes e profetas. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono e reinaria eternamente. Aqui sou eu acrescentando, porque a gente pode ver na história, no decorrer dos textos bíblicos, que isso fica claro, que um descendente de Davi reinaria eternamente e o seu reino não teria fim. É portanto, diz São Pedro, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com estas palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. É, portanto, repito, a respeito da ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou com estas palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que foi Jesus recebeu o Espírito Santo, que foi prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Então, aqui Pedro estava concluindo o discurso depois de Pentecostes, e ele fala do Espírito Santo que veio em Pentecostes, que foi derramado em Pentecostes. Mas na sua na primeira carta, na segunda leitura de hoje, primeira carta de São Pedro, o capítulo é o capítulo 1, versículo 17 ao 21, ele vem confirmar essa ressurreição de Cristo, e é por isso que os apóstolos, ou melhor, os discípulos de Emaús, o reconheceram a partir do pão. E nós podemos reconhecê-lo na Eucaristia, porque ele está lá em corpo, alma e divindade, vivo, ressurreto. Veja o que diz São Pedro: caríssimos, se invocai como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Então ele está dizendo que se nós invocamos a Deus como Pai, devemos respeitá-lo enquanto nós vivermos, enquanto nós peregrinamos neste mundo. Toda igreja militante, toda igreja peregrina para a eternidade, precisa buscar viver respeitando o Pai das luzes, nosso Deus e Salvador. Por quê? Porque se nós o temos como Pai, nós devemos honrá-lo como Pai. E aí ele continua: sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ele está dizendo que nós fomos comprados por grande preço, por alto preço, e por isso nós devemos viver de acordo com o valor que a nossa vida merece, com o valor que foi dado por nossa vida, que é o valor do sangue precioso de Cristo Jesus. E este cordeiro que foi imolado, esse Jesus que foi entregue por cada um de nós, São Pedro vai dizer no versículo 20, capítulo 1 de sua primeira carta: antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, para nos resgatar, para morrer no nosso lugar. E neste final dos tempos, os dias que se completaram a plenitude dos tempos, ele apareceu por amor de vós, para nos resgatar da região da morte, para nos tirar do reino das trevas, para nos introduzir no seu
reino de paz. E nós podemos ver isso, meus irmãos, de repente, nós podemos ver isso em todo momento da nossa vida. Porque por Ele é que alcançamos a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, São Pedro repete, e lhe deu a glória. E assim a vossa fé, a nossa fé e esperança estão em Deus. Nós estamos, meus irmãos, esperançosos de alcançarmos a vida eterna. Por quê? Porque esse Jesus eucarístico, esse Jesus que está no nosso meio, nas espécies do pão e do vinho, transubstanciados no altar, graças à imposição das mãos do sacerdote e à vinda do Espírito Santo sobre estas matérias, nós podemos contemplar, comungar, receber Jesus vivo em corpo, alma e divindade. E por isso que nós tenhamos a alegria de nos aproximarmos da Eucaristia, de nos aproximarmos de Jesus Eucaristia, porque Ele está vivo no meio de nós. Mesmo que as outras igrejas, entre aspas, igrejas, não acreditem, mesmo que o mundo não acredite, mesmo que linhas teológicas dentro da Igreja Católica, como é o caso da Teologia da Libertação, não acredite, mesmo que muitos padres que foram ordenados para servir ao altar não acredite, eu peço a você, tenha fé, porque é verdade. Jesus está vivo na Eucaristia, em corpo, alma e divindade. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.